E aí, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Dessa vez falando um pouquinho, trazendo uma partida do grande mestre Alexander Fier, grande mestre que teve um ano de 2022 brilhante, né? Ganhou uma série de torneios, entre eles o Tetracampeonato Brasileiro no fim do ano. Representou muito bem o Brasil nas Olimpíadas lá na Índia. E na última semana do ano ele ainda ganhou um torneio na Espanha, né? Em Lorca, na Espanha, um torneio bem forte. E, e aqui a gente vem trazendo uma partida desse torneio, a partida do Fier contra o indiano Rajarishi Kart, 2.239. Sempre difícil aí partidas contra jogadores indianos, uma escola em super ascensão aí no xadrez, né? Isso todo mundo sabe, né? Então vamos lá. Então o Fier jogou E4, as pretas jogaram E6, D4, D5, cavalo C3, bispo B4. Né? Aqui nós temos então uma francesa e essa variante com cavalo C3 e bispo B4 chama variante Winauer. Muito popular em vários níveis, por exemplo, Korchnoi é um grande jogador que gostava de jogar assim de pretas. O Fier jogou o lance principal, que é E5, fechando o centro, C5 e A3, bispo C3, B por C3, essa posição chave aí da variante Winauer. E as pretas jogaram dama C7, super comum também, e dama G4, um lance típico das brancas, né? O que acontece aqui? Quando esse bispo de F8 sai tão cedo aqui para causar debilidade na ala da dama das brancas, a ala do rei fica um pouquinho abandonada. Então essa dama vem atacar o ponto G7, né? E as pretas não têm um meio tão confortável de defender assim. Por exemplo, G6 enfraquece muito as casas pretas, então rei F8 perde o roque, etc. Tanto é que a linha principal aqui é jogar cavalo E7, sacrificando os peões de G, né, e de H mesmo, né? Para depois contra-atacar aqui com C por D4, ameaçando dama C3, as brancas jogam cavalo E2 e a teoria vai longe aqui, né? A teoria de aberturas. Mas o adversário do Fier jogou outro lance aqui que existe, que é F5, para defender com a dama o ponto G7, né? E no caso, por exemplo, dessa troca aqui, o en passant seria ruim, porque joga cavalo toma com tempo na dama, né? Isso não faria muito sentido, expressariam muito bem. Então, F5, dama G3, saindo do ataque e, importante, defendendo a casa C3, que a dama das pretas está de olho aqui, né? Então, depois de dama G3, C por D4, C por D4, e cavalo E7, jogou o Rajarishi, aqui de preto. Detalhe importante, né? Se tomar esse peão de C2, o que acontece aqui? As brancas não devem capturar em G7, né, que agora está desprotegido, seria um erro. O dama C3, cheque. E assim, se bispo D2 cai a torre com cheque, então vai ter que jogar rei E2. E essa confusão aqui, no mínimo, vai acabar em empate. Para as pretas, o rei branco está muito exposto, né? No mínimo vai acabar em empate. E seria algo favorável aqui para o jogador das pretas. Mas depois de dama toma C2, bispo D2 é um ótimo lance. Agora sim, ameaçando tomar numa condição melhor e ameaçando torre C1. Normalmente as pretas vão voltar aqui para C7. Torre C1 com tempo na dama, cavalo C6, bispo B5. E as brancas têm uma maravilhosa compensação pelo peão sacrificado. Por exemplo, cavalo E7 não pode jogar, porque pode tomar em G7. E nessa estrutura aqui, as brancas têm uma ótima casa para o cavalo, que é a casa F4, né? Onde vai pressionar a base da cadeia de peões. As brancas têm ótima compensação, é uma posição bem difícil aí das pretas jogarem. Então, após C por D4,
as pretas jogaram cavalo E7. E o Fia jogou C3, agora defendendo o peão com a dama. Novamente tomar em G7 seria um erro, ainda pior que no lance anterior, por causa do mesmo cheque. E agora, por exemplo, se rei D1, cheque, bispo D3, torre G8, e as pretas estão ganhas, né? Depois vão tomar a torre aqui de graça. Então o Fia jogou C3, defendendo o peão. As pretas jogaram B6, bem típico da francesa, para trocar o bispo, chamado bispo mal, aqui em A6. O Fia jogou cavalo E2. Agora defendendo, né, em C3, então agora tomar em G7 é uma ideia, por isso as pretas rocaram. Só que aí o cavalo chega muito bem em F4, né, pressionando o ponto de E6. Então o bispo A6 fica impossível por conta de cavalo toma E6, e às vezes esse cavalo pode ter outras rotas aqui, mas ele já fica muito bem nessa casa. As pretas jogaram dama C6, tentando renovar a ideia do bispo A6, colocando mais uma defesa aqui. E o Fia jogou um lance muito bom aqui, que é A4, muito típico também nessas francesas, para ganhar a casa 3, né, para esse bispo. Um dos grandes defeitos estratégicos dessa linha é problema nas casas pretas, né, já que as pretas cederam o bispo aqui em C3 e a maioria dos peões estão na casa branca. Então, falta defesa nesse tipo de casa, e esse bispo de C1 pode se tornar uma peça muito forte, né, especialmente aqui em A3. E aí o Rajarishi jogou A6. Repare que bispo B5 também é uma ideia aqui. Tá? Então A6 visa controlar isso. E se bispo A6, é que bispo B5 é uma ótima ideia, né? Toma, toma. Se tomar aqui, está tomando em E6 com muita força. E se já colocou a torre em jogo, aqui as brancas têm grande vantagem. Então as pretas jogaram A6, mas já perderam a sua ideia de jogar o bispo A6 e trocar o bispo mal. O Fia tem grande vantagem, conduziu com muita força essa abertura. Ele joga H4, começando o jogo ali na ala do rei, que é muito comum também nessas posições. Torre A7, buscando uma defesa pela segunda fila. E aí H5. Torre C7, atacando o ponto C3, e o Fia calmamente jogou bispo A3. Agora, se tomar em C3, claramente vai dar errado. Cai o cavalo lá em E7. Então ele defendeu de maneira indireta o peão por meios táticos. Só que ele soltou o peão de A4 aqui, né? Então o adversário dele aproveitou. Agora bispo toma E7, está caindo a torre de A1 com cheque. Mas aqui ele jogou de uma maneira bem original e interessante. Jogou rei D2 aqui. Olha que lance legal. Esse lance não só, apesar de perder o roque, né, o rei aqui está bem seguro, não tem peças pretas suficientes para atacar. E ele controla a entrada em C2 aqui da dama. E não só isso, né? Ele prepara uma saída desse bispo, por exemplo, para D3. E aí a torre já vai estar defendendo A1. E aí sim ameaçar uma saída terrível aqui do bispo, dando um descoberto na dama. Então um lance bem original e profundo do grande mestre brasileiro. Cavalo BC6. Desenvolvendo, e bispo D3 chega com muita força. Agora bispo toma E7, praticamente imparável, né? Um lance como dama B3 não resolve, as brancas podem jogar a torre de HB1, e se a dama voltar para a única casa disponível, bispo toma E7 e ganha. Então a posição já é avassaladora aqui para o Fia. Cavalo A5 foi jogado com a intenção de dar o cheque aqui, mas ele não ligou. Tomou lá o cavalo de E7, cavalo B3 cheque, rei E2. Os pretos tomam a torre em A1, mas ele toma a torre em F8.
Para manter igualdade material, as pretas têm que tomar o bispo, mas agora chega um tremendo ataque aqui nas casas pretas, né? Então, H6, buscando incorporar a torre no jogo e pressionar nas casas pretas, né? Se, por exemplo, G6 aqui, cavalo toma G6, já seria fatal, H toma e H7 ganhando, né? Então, após H6, as pretas retornaram com esse cavalo para B3. E dama G5, outra pancada, né? O FIA ameaça entrar em D8 de forma avassaladora ali, né? Com cheque, tomando a torre de C7. As pretas trazem a dama para defender a torre. Mas agora H por G7, torre por G7. O lance rei G8 não resolve, né? Vocês podem tentar encontrar um arremate aqui. Mas eu, por exemplo, torre toma H7 é muito forte, né? Se rei toma G8, dama mate. Se não, vem torre H8. Então, H toma G7, torre toma G7, dama F6 cheque, rei G8, né? Não adianta jogar torre F7 por conta de dama E8 cheque, dama D8 cheque, dama E8. E aqui um lance mais elegante é cavalo G6 cheque, peão toma, torre H8 ganhando. Então, depois de dama F6 cheque, rei G8, dama D8 cheque, rei F7. Aqui o FIA jogou o lance mais preciso que finaliza a partida, que é torre H6. E não há uma boa defesa para o mate em F6. Então, uma partida bem legal aqui do nosso grande mestre Alexander FIA. Ele já está jogando outro torneio na Espanha, né? Agora em Roquetas de Mar, né? Torneio que ele ganhou no passado também. E vamos estar na torcida aqui para ele. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixem o like aí, né? Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.